hoje no Power Minds Connects eu vou entrevistar o meu amigo Jonas Marques, CEO da rede de farmácias Pague Menos, uma pessoa com uma história de vida incrível que ele vai contar aqui para a gente e um conhecimento empresarial também fora da curva, né, Jonas? Graças a muita proximidade com as pessoas, né, com a sua paixão por ouvir o que os funcionários, o que os seus colaboradores têm a dizer. Então, essa conversa vai ser uma aula de vida pessoal e profissional. Obrigado, Jonas. Prazer Obrigado, ter Zé. você aqui. Antes de mais nada, Jonas, conta como é que foi a sua agenda hoje para você chegar aqui. Nós estamos gravando às 5:50 da tarde. Você está no batente desde que horas? Então, a energia é uma coisa que não me falta, graças a Deus, né? Então, eu saí de casa às 2 da manhã, em Fortaleza, para pegar o voo, para estar 7 horas em Congonhas. Tinha uma agenda de entrevista, a gente está buscando um vice-presidente de marketing. Depois fui direto para Itu, fazer uma palestra para Roche, para tratamento aí as pessoas, as empresas que trabalham com oncologia, com doenças raras. E aí corri de Itu para chegar no horário aqui, ter o prazer de conversar contigo. Então, e hoje não acabou ainda, porque eu tenho jantar e amanhã eu vou para o Japão. É que fácil, né? Amanhã eu vou para o Japão. Está na correria desde as 2 da manhã, ainda vai Sim, para o Japão verdade. emendando. Deus me livre. A sua sorte é que, diferentemente de mim, você não tem as crises de enxaqueca depois de uma maratona dessa, né? É uma bênção, parabéns. Jonas, me conta do seu início. Você nem era da área farmacêutica, nada, né? Me conta como é que foi o seu início. Eu lembro que a gente já se encontrou num almoço anos atrás. Você me contou a sua história. Eu falei, nossa, a gente tem que contar isso para mais gente. Chegou a hora. Conte a sua história. Legal, Zé, obrigado. Ó, minha história começa em Fortaleza, né, filho de funcionários públicos. E os meus pais fizeram um esforço muito grande para que eu fosse me estudar na melhor escola. E eles viviam dizendo para mim que eu deveria estudar muito para virar um funcionário público, porque um funcionário público teria estabilidade. E aquilo me provocava um verdadeiro enjoo. Eu dizia, olha, a minha vida ela vai ser, se ela for uma vida que eu trouxer muita estabilidade, eu vou ser uma pessoa infeliz. Porque o que me faz feliz mesmo é a instabilidade e a incerteza. E aos 15 anos eu os convenci a, ao invés de ter uma viagem, de comprar uma câmera Super VHS e montei uma empresa de áudio e vídeo. Então eu já tinha clientes aos 15 anos de idade e me apaixonei pela resolução de problemas de acordo com o enquadramento das coisas, né? Fui fazer curso de fotografia, curso de cinema na faculdade, com 15 anos, convenci a faculdade a aceitar e aí fiquei paralelo à escola com essa empresa, com um amigo. E foi muito bom, porque a gente aprende que não é sobre a gente, é sobre o outro, sobre a expectativa do cliente, o que ele queria receber no final do trabalho. E fui descobrindo essa paixão por gente, e decidi me formar em psicologia. Formei em psicologia, foi lá que eu conheci a mulher da minha vida, vou completar 33 anos de casado, uma mineira, a Margarete. E quando a gente estava na faculdade, eu fui trabalhar com crianças com espectro autista, me apaixonei por elas, porque são brilhantes. E também fui atender no consultório. E no consultório aconteceu uma coisa muito interessante. Ao final do dia, exausto, depois de atender 10, 12, 15 pacientes, chegava em casa e começava a tabular que, embora a narrativa das pessoas fosse diferente, a causa raiz era a mesma. O sofrimento vinha da diferença entre a vida que você tem e a vida que você gostaria de ter. Seja no casamento, seja com teu filho, seja no teu trabalho. E eu via na empresa, na narrativa dos pacientes, que a empresa era um lugar de sofrimento. Por quê? Porque ele não poderia ser ele mesmo, porque o chefe era tóxico, porque no fundo ele trocava a vida por um salário, estava infeliz, né? E chegava em casa e dizia, puxa, Margarete, isso deve ser um lugar de muita oportunidade. E aí a gente engravidou de gêmeos, né? Tivemos filhos gêmeos, e um dos dois tinha que sair da psicologia. Ela também é psicóloga, não dava para criar como a gente gostaria de criar e ganhar o mundo, né? A gente tinha um sonho de morar fora, de aprender outras línguas. O sonho era grande. E eu falei para elas, olha, se a empresa é um lugar de tanto sofrimento, se as pessoas se lamentam tanto, será que um psicólogo saindo e trabalhar na empresa pode ser que tenha uma grande oportunidade? Foi isso que eu fiz. Né? E aí aconteceu uma coisa muito interessante, eu entrei na Roche,
para ser representante, ou seja, visitar os médicos, já formado. E ao entrar nesse mercado, eu comecei a perceber que o hábito prescritivo de um médico, ou seja, a lista de produtos que ele prescrevia, era muito difícil de mudar. E eu lembrei do Jung, do Carl Jung, que estudou os tipos psicológicos e ele classificava as pessoas em 4 tipos: 2 introvertidos e 2 extrovertidos, né? E que, de acordo com esses tipos psicológicos, você poderia estabelecer uma comunicação muito mais assertiva. Porque, se você lembra do começo da nossa conversa, não é sobre a gente, é sobre o outro, né? O Lacan dizia, você tem certeza do que você falou, mas jamais do que o outro ouviu, né? E aí criou uma técnica de tratar os médicos de forma diferente. E aí dobrou o setor. Era uma empresa suíça, era a Roche, né? Então, em um ano, o negócio dobrou e foi estudado o case que eu tinha feito. Acabei virando um case nacional de treinamento para a empresa, multinacional suíça. E eu fui fazendo a carreira, fui sendo promovido. Morei em Recife, morei em Curitiba, morei em São Paulo 17 anos. Completei 12 anos de Roche, trabalhava com pacientes oncológicos. Aprendi bastante. Depois disso, vi que parei de aprender. E aí eu volto, sempre me refiro, meus pais são os meus melhores amigos. Meus pais já faleceram, minha mãe é viva, né? E eu acho que eu tomei a decisão certa de basear a minha vida na incerteza. Você viver com incerteza é você se desafiar, é você crescer, né? É você ser vulnerável, é ter humildade. E isso foi uma coisa que pautou minha vida. Então, pedi a conta da Roche, fui para uma empresa americana, foi adquirida por uma empresa britânica, a GSK, fazer também um turnaround, que é uma virada de empresa. A empresa não estava muito bem. E depois de 4 anos e meio, pedi a conta, fui trabalhar, fazer uma startup para uma empresa espanhola, do grupo Pucci, da Prada, Nina Ricci, Paco Rabanne, Carolina Herrera. Eles tinham um braço de dermatologia. Fiquei um tempo na Espanha, fiz o startup, já era presidente de empresa, cheguei, fiz o startup para eles no Brasil. E depois de 3 anos e meio, vi que eles não tinham apetite para investir e crescer. Estava muito complacente. E aí pedi a conta, fui para a Bayer, fazer um turnaround no Brasil. Em 4 anos e meio, a gente dobrou o faturamento da empresa, dobrou a rentabilidade, montamos um time maravilhoso. E daí aconteceu uma tragédia na minha vida. Estou te contando tudo, né? É para você fazer pergunta ou eu continuo? Não, segue o fluxo. Segue o fluxo. Então, aconteceu que um dos gêmeos faleceu, infelizmente, num acidente de carro. Com que idade? Com 20 anos. Nossa. O outro, o Matheus, sobreviveu, o Pedro faleceu. A gente já tinha a Mariana. Mariana era caçula, tinha 9 anos nessa época. E é óbvio que uma situação dessa ela tem o poder de destruir tudo. É uma bomba atômica, né? E 2 psicólogos em casa, a gente sabia que a gente tinha que elaborar o ciclo do luto mesmo, viver tudo, a raiva, a negação, a aceitação, né? E foi isso que aconteceu, graças a Deus, nós somos uma família muito feliz. E com isso acontecendo e com o ciclo no Brasil, com a Bayer se fechando, depois de 4 anos e meio, tinha dobrado o faturamento, um time muito bom, porque eu acho que os líderes, eles nasceram para ser obsoletos. Né? Então, eu trabalho para ser obsoleto. Trabalho para que a empresa não precise mais de mim e que o time que está embaixo possa tocar a empresa. Depois disso, eu vou e mudo. Então, a Bayer foi generosíssima, me ofereceu a possibilidade de mudar para a Itália como expatriado e, segundo a Bayer, fazer o turnaround mais difícil que tinha no mundo, porque, afinal, eram romanos. Né? Eu não vou contar a história toda, mas foi maravilhoso. Fiquei 5 anos lá. No nosso último ano veio o Covid, explodiu o Covid a 40 quilômetros da nossa casa, nós ficamos presos em casa e tivemos que aprender a liderar de longe, né? Eu era o presidente da operação lá e depois que a Covid passou, fui promovido, fui morar na Austrália e cuidar do continente da Oceania, sempre aplicando as técnicas de valorização das pessoas, as pessoas no centro, criação de segurança psicológica, né? Protagonismo das pessoas. E isso é um modelo que vem se provando que está dando certo. Depois de 3 anos na Austrália, fui convidado para vir para Fortaleza e estou à frente aí da Pagamentos, uma empresa aberta em bolsa, PGMN3. A gente entregou 2 anos recordes, dobrou o valor da ação, dobrou o EBITDA. E o mais importante, a gente não pode divulgar, mas o GPTW está saindo por aí, que as pessoas estão felizes, elas estão sentindo que aqui é um lugar de fala, um lugar de realização. Então,
Então, assim, muito resumidamente, essa daí tem sido a minha vida, uma vida de aprendizado e de sempre manter essa fagulha da incerteza. Quanto mais incerteza, mais felicidade você vai ver aqui nessa pessoa. Jonas, eu sei que você daqui a pouco tem que ir para o Japão, então agora você vai participar com os meus carrascos e sócios, Vamos lá. Herbert e Marcelo, da Caixa Preta, com Por Jonas favor. Marques, CEO da Pague Menos. Vamos extrair aí os seus segredos mais ocultos. Muito bem-vindo ao Power Minds Connects. Você está agora na Caixa Preta, onde a gente chama, né, convida os maiores empresários e CEOs do Brasil para que eles possam passar os verdadeiros insights, né? Entramos mais um pouquinho na vida pessoal, né, e aquelas coisas que trazem orgulho, mas também são pontos de virada, né, Marcelo? Com certeza. Saindo um pouco da formalidade, eu assisti sua entrevista aqui, achei muito interessante. Foram muitos percalços, né? A gente vê que você é um cara muito para frente. Em algum momento você já pensou em desistir? Nunca. Recuar só se for para pegar impulso. Esse é dos nossos. Boa. E o que mais que você se orgulha, Jonas, de ter feito na sua vida pessoal e empresarial? Diz aí, o que mais te marcou assim? Então, acho que o que mais me marca na vida pessoal é a história do altruísmo, de estar ligado no outro, né? De ser consistente, de caminhar sobre suas palavras, sabe? Eu acho que a consistência, ela não pode ter um preço. O que tem que ser feito, vai ser feito. Da carreira, puxa, ter trabalhado em 3 continentes, trabalhado em diversas culturas, em empresas diferentes, deixado uma história para trás, que um dia, se Deus quiser, vai virar um livro das grandes transformações, né? Porque se dedicar à virada de empresa, fazer turnaround, ter esse tropismo, mesmo, essa paixão por isso, conversei com alguns headhunters, isso aí é um percentual muito pequeno dos executivos que se dedica a isso e gosta de fazer, porque claro que é um negócio que envolve riscos, né? Risco de não dar certo, por exemplo, né? Você ficar preocupado da sua carreira, nunca vai se meter em encrenca para virar uma empresa. Então, acho que isso é um orgulho, graças a Deus, ter chegado até aqui, ter feito tanta coisa, ter aprendido tanto, ter errado tanto, ter sido tão vulnerável e ter essa humildade de aprender rápido também. Sim. E deixado grandes histórias de track records aí para trás. E pegando esse gancho, indo agora para o outro lado, tem alguma coisa que você se envergonha de ter feito ou de não ter feito? Sabe aquela coisa assim que, poxa, doeu não ter feito, ou me envergonhei? Ou... É uma boa pergunta. Eu queria ter tido a oportunidade de aprender inglês antes na minha vida, sabe? Eu passei muita vergonha porque trabalhava numa multinacional suíça e fui crescendo muito rápido na Roche e eu virei gerente de desenvolvimento de negócios. E vim morar em São Paulo. E eu tinha um intérprete para negociar os produtos de licensing e license out, né? E eu chegava em casa, cara, passando mal, dizendo assim, meu Deus, como é que pode? Eu não consigo entender, não consigo falar uma palavra, né? E eu tive que aprender inglês em 30 dias em Ohio, em Cincinnati, que a própria Roche falou, olha, você monta o departamento, faz o negócio rodar, que a gente te paga o curso de inglês. Aí eu fui 30 dias lá, estudava 20 horas por dia, eu aprendi em 30 dias o nível de inglês que eu tive para liderar na Austrália. Então, Necessário para fazer isso acontecer. era uma coisa que não é que eu me envergonhava, mas eu gostaria que tivesse sido diferente. Eu passo essa vergonha e tenho um sócio que morou Na fora, né? Austrália, morei na né? Austrália, né? Boa parte da minha vida eu morei E na eu passo essa Austrália. vergonha hoje. E você viu que o inglês É australiano... diferente, né? O accent é diferente, né? E não só isso, ele come a palavra também, né? Então você tem que ter uma E capacidade... fala meio arrastado. Não, peraí, não Escuta. vamos fazer entrevista em Não, inglês aqui mas- comigo, não, né? Vai me envergonhar aqui agora, não, né? O Então ra- é isso, eu queria ter aprendido inglês antes. E tem algum conselho que você ouviu lá atrás, que você não ouviu? Quer dizer, você ouviu o conselho, mas você não executou. E hoje você pensa, putz, se eu tivesse ouvido esse conselho lá atrás, talvez eu tivesse avançado mais rápido, tivesse feito diferente. Então, quando eu era criança... e até Além do aprender inglês, né? Quando eu era criança e até hoje, eu tenho TDAH, né? Eu sou neurodiverso. Bem-vindo ao mundo. Então, não tomo remédio, não tomo nada, mas fiz o diagnóstico. E olha né? que tem remédio à disposição, né? Tem muito, tem remédio extremamente eficaz. Você que eu o sou contra, diga. Eu vendo remédio, né? Isso, você que Mas eu aprendi a conviver com isso e tem uma característica que é a história da memória. Tenho uma memória muito forte e procuro aprender muito. Se teve uma coisa que me trouxe onde eu estou, foi tentar ouvir realmente o conselho dos outros,
errar rápido e aprender rápido, sabe? Acho que não deixo para trás. Agora, eu ouvi um conselho que me marcou quando eu fui ser expatriado na Itália. Eu liguei para 5 CEOs amigos que tinham também sido expatriados e fui conversar com eles. E fiz uma única pergunta para todos 5. Falei assim, ó, se você pudesse voltar no tempo, o fato de você morar em outro país, ser expatriado com a tua família, o que eu deveria aprender com você que eu não deveria errar? E um deles me falou uma coisa muito forte. Ele falou, olha, eu fui morar num país, que eu não vou dizer o país, me dediquei muito à empresa, me dediquei muito aos negócios, o negócio cresceu, eu aprendi pra caramba, e depois de 3 anos eu me separei da minha esposa. Então, eu ouvi esse conselho, que o conselho era, quem escolhe a casa é ela, quem tem que estar bem é ela, você tem que cuidar da família. Então, não se torne um workaholic no país dos outros, que você pode perder a tua vida. Então, de que vale uma carreira maravilhosa se você não tem amigos, se você não tira férias, se tua família não está feliz, se você não dialoga com teus filhos, né? Acho que carreira vai muito mais... Carreira é sobre vida, e vida é sobre repertório. Então, acho que esse é o conselho, assim, sabe? Acho que a gente aprender com os outros e ir rápido. Isso aí é fantástico, porque no momento que você está relaxado, você também está aprendendo. Você aprende com as histórias das pessoas, né? Então, o repertório não é só seu. O repertório é o conjunto de histórias, de fatos, de situações que você ouviu, que você viveu, e como que você faz um filtro disso e aproveita para se desenvolver, né? Perfeito. Jonas, diante de tantos obstáculos que você deve ter passado na sua vida pessoal, profissional, desafio, começar numa empresa e aí fazer aquela empresa crescer, e aí depois, não, agora tem um outro desafio, vou para uma outra empresa e tal, e a gente vive disso. O TDAH, ele vive disso, né? Ele precisa de motivação constante porque ele vive de motivação e não gosta de ser um gestor, porque gestor não tem graça e não tem adrenalina, e o TDAH... me diz uma coisa, de onde vem a sua força, a sua resiliência, né, para você passar por tanta coisa e conseguir, né, chegar no auge de todas as metas que você tem e hoje está num grupo empresarial tão bacana e tão bem-sucedido com o trabalho que você faz? Então, eu faço muitas palestras, sempre fiz, e também faço mentoria executiva, que eu pego a psicologia com a minha carreira executiva, eu atendo outros CEOs, né? Legal. E tem uma pergunta que eu faço para todos, assim, qual que é o maior medo seu? E eu faço essa pergunta 10 vezes, porque eu quero coar o que realmente é o medo, né? Quando eu faço essa pergunta para mim mesmo, o maior medo é decepcionar as pessoas que acreditarem em mim. Esse é o maior medo que eu tenho. Então, essa a grande força motriz. Quando eu assumo uma responsabilidade, meu amigo, eu vou até as últimas consequências, porque alguém confiou em você, e sempre é assim, alguém te ajudou, confiou em você, e você jamais pode decepcionar. Então, eu acho que isso aí é a grande força de resiliência, que você assumiu um compromisso com alguém, né? Fazer a última, então? Jonas, olha só. Se tivesse que você deixar uma verdade, eu queria que você olhasse naquela câmera, e se você tivesse que deixar uma verdade para quem está agora crescendo, a gente está falando de 11 milhões de telespectadores, né? E a Band que a gente está é a Nordeste, Bahia, Sergipe, Pernambuco e Alagoas. Só que esse vídeo aqui vai rolar pela internet e tal, então, assim, qual a mensagem que você deixaria para os pequenos empreendedores que estão começando, para os médios que estão sem saber como fazer para crescer, ou aqueles que até são grandes, mas estão num platô e está precisando de, um buraco, uma luz para poder ir para um outro nível? O que é que você deixaria de recado aí, diante de tudo que você já fez na vida? Bem, aprendendo lá na clínica com os pacientes e ouvindo depois de 1 ano tantas histórias, onde a maior fonte de sofrimento era a diferença entre a vida que eu tenho e a vida que eu gostaria de ter, o conselho que eu daria é: não deixe isso acontecer na sua vida, não seja complacente, não viva na zona de conforto, né? Eu dizia anteontem que você trabalha de casa, mas você não cresce de casa. Aprenda a cheirar as pessoas, a olhar, a conversar, a ouvir. Erre cara a cara. E se você quer fazer alguma coisa muito grande, não ouça as pessoas que digam para você que você não vai chegar, que você não vai conseguir, né? Você pode fazer. Afinal, você recebeu uma grande dádiva, que é uma vida. Você só tem uma vida. E só depende de você. Então, acho que esse compromisso que a gente tem que ter com transformar a vida na obra que você quer deixar, no legado que você quer deixar,
é uma coisa que eu diria para que as pessoas levassem muito a sério. E a outra coisa é que todo mundo, às vezes, pensa no sucesso como um lugar que você chega. E o sucesso é cada hora, o sucesso é cada dia, o sucesso é o que você sente naquele momento que você está vivendo. Porque se você persegue fama, dinheiro, poder, você vai ver que no dia que você chegar lá, você vai ter perdido um monte de coisa para trás, né? E é isso que eu diria, acho que deixaria para que você pudesse pensar. Tenha uma conversa honesta com você mesmo. Quem você é, como você está se sentindo, quão perto você está da vida que você gostaria de ter, como é que você está dedicando a tua energia e o que você quer construir e deixar para você mesmo, qual é a história que você quer contar para os teus netos aí. Você precisa ver isso pessoalmente. Premium, sofisticado e impactante. Não é uma casa de festas, é Diamond House. Quando sua marca escolhe a Diamond House, ela escolhe se posicionar com força e sofisticação. Mais do que um espaço, oferecemos uma mansão exclusiva, com estrutura premium, tecnologia de ponta e uma vista de tirar o fôlego. O ambiente certo potencializa seus resultados. E aqui tudo foi pensado para elevar a sua marca. Agende sua visita agora e descubra como transformar o seu próximo evento em um marco. Pensar em desistir, eu nunca pensei em desistir. Porque sempre tem a esperança, né? Então, tudo que eu passei, né, pensando na primeira empresa que eu trabalhei, teve um período que eu entrei e fui observando o que eu precisava fazer para a gente ir ganhando nível dentro da empresa, né? E eu me sujeitei num período que eu tive na última posição, né? Eu fiquei durante 1 ano e meio, né? Quando a gente tem uma promoção numa empresa, você foi promovido, você já tem a remuneração. Mas não ocorreu comigo. E foi num período que teve uma baixa no mercado, a empresa fechou-se um turno e passou-se 1 ano e meio, eu assumi a posição e eu fiquei, me submeti, né, vamos dizer assim, foi uma frustração, porque eu achava que ia chegar sempre a promessa mês que vem, e esse mês que vem nunca chegou. Então, assim, naquele momento eu poderia ter pensado, poxa vida, né, aqui eu não vou conseguir, né? Será se eu vou conseguir em outro lugar? Mas eu nunca desisti porque tinha esperança e, acima de tudo, teve um aprendizado que foi muito importante para mim, que cada momento difícil que enfrentava, né? Uma dificuldade na produção, às vezes até amanhecer na produção, né? Aconteceu de eu trabalhar em meio período num turno, meio período no outro turno, não encontrava às vezes a minha esposa porque ela saía também para trabalhar de manhã. Então foi difícil, mas pensar em desistir eu nunca pensei. E da onde veio essa força? Uma motivação externa, como as pessoas costumam em videozinho, em postzinho, em frases motivacionais, ou alguma coisa mais interna, ou alguma coisa diferente? A motivação para não desistir. Eu acredito que muito é a estrutura, né? Eu sou de uma família humilde, né? Minha mãe, meu pai é operador de produção, operador de máquinas em São Paulo. Depois se aposentou, né? Hoje é aposentado pelo INSS, né? Minha mãe é professora, lutou muito para sustentar a gente, né? Começou a lecionar no Paraná com o magistério, depois foi fazer uma graduação já com mais de 40 anos de idade, né? Para se adequar no mercado. Então acho que a motivação veio de dentro de casa, pelo espírito de vencer, da vontade, né? Muito humilde, mas nunca faltou nada, então eu tinha muito amor e carinho. E com isso a gente quer ser sempre melhor, né? Ser exemplo e ser melhor que os nossos pais, né? Para ser orgulho para eles. Qual foi o preço, Mauro, que você pagou pessoalmente para crescer e para ser esse empresário, né? Essa pessoa, esse pai, né? Esse esposo de sucesso? Que preço você pagou? Eu acho que ausência, né? Acho que ausência.
Eu acho que, cara, eu viajei muito, né? Fiquei muito tempo longe da família, né? Graças a Deus a recompensa vem, né? Nesse caso houve o reconhecimento, tudo mais, mas acho que a ausência é o principal. Se você tivesse que demitir um hábito do Mauro, fazer uma sessão de descarrego, qual hábito você tiraria do Mauro? Dormir tarde. E, cara, eu sou da night, olha, É da night, mas não é do reggae. não sou do reggae. É do trabalho noturno. Mas eu acho que eu mudaria esse hábito, né? Realmente ter mais qualidade de sono, né? Descansar mais. Qual foi a decisão que você tomou achando que era genial e depois percebeu que não foi tanto assim? Olha, Herbert, foi abrir um negócio e deixar para outras pessoas gerenciarem. Cuidar do gerenciamento, da operação, de tudo. Acho que essa foi a pior decisão. O que você sabe hoje que teria encurtado a sua jornada? Mentorias, né? Estar num processo de mentorias com mentores bons, né? Que a gente se identifica, cara, corta muito caminho, muito mesmo. Vacina, protege, previne, né? Incentiva, apoia e, Herbert, o mundo, né, que a gente acaba sendo inserido, né? Eu, antes desse mundo de mentoria, não teria contato com nenhuma dessas pessoas que eu tenho hoje, né? Pessoas assim que falam, nossa, cara, né, dos mais diversos segmentos, né, especialidades, cara, é fantástico, realmente Sensacional. sensacional. Mauro, e para ser esse pai exemplar que você é, com essa família linda que você tem, qual o segredo? Herbert, eu levo para minha vida, assim, alegria. Então eu acho que assim, a gente levar alegria para a família, para o ambiente que a gente está, acho que esse é o que transforma, né? Felicidade. Então assim, eu tomei uma decisão que eu falo assim, eu não vou fazer nada que não me faça feliz, sabe? E aí eu transmito isso para as minhas filhas, né? Minha esposa, nós praticamos isso juntos. Então somos uma família feliz.